Boa noite, pessoal! Hoje a gente está aqui para falar sobre como vencer a insegurança de dar um treinamento no mundo corporativo. Porque esse negócio de mundo corporativo tem tantas memórias com a gente, tem tantas questões que envolvem nosso imaginário aqui, né? Quando a gente ouve corporativo, e aí a gente que dá treinamento, às vezes em outras áreas, em outros segmentos, em outras realidades, quer ir para o corporativo, mas fica pensando, como será esse negócio lá, né? A gente tem um contexto criado no nosso imaginário de que o corporativo tem uma exigência muito grande, é um universo cheio de pessoas com características muito fortes ou muito que solicitam muito mais da gente do que aquilo que a gente poderia lidar e tudo, e enfim. Vamos então ver como que a gente pode fazer para o mundo corporativo ser menos agressor aí, né, ou invasor, ou gerar menos questões para a gente ficar com receio. Vou dar um oi para a Fabi, que eu já vi aqui, que legal, que bom que tem gente nova aqui. Inclusive, quem está aqui na live e quiser convidar alguém para assistir também, por favor, clica aí no aviãozinho se você tem um amigo treinador, uma amiga treinadora, ou alguém que tem vontade de dar treinamento, que você sabe que tem aquele jeito bacana que poderia contribuir aí com um monte de gente. Quem sabe, ele assistindo aqui no Viver de Treinamento as nossas dicas, ele também possa entrar para esse universo e fazer a diferença na vida de um monte de gente. Afinal, né, se o mundo corporativo está aí cheio das suas questões que às vezes nos assustam, que tal a gente usar esta mesma imagem para justamente contribuir, porque é um universo que está precisando muito deste auxílio, dessa ampliação de percepção. Vamos para o nosso ponto central, que é, então, como a gente faz, né, para tirar essa insegurança, para tirar este receio de dar um treinamento no mundo corporativo. Eu queria começar falando com vocês sobre os impactos desta insegurança, né? Sobre o que sustenta essa insegurança. Primeiro, os impactos são nos paralisar. A gente fica inseguro aí para ir para o mundo corporativo, ainda mais agora que a gente está com essas questões de afastamento social e a gente precisa ainda chegar no mundo corporativo pelo mundo online. Então são muitos mundos e parecem várias barreiras. E aí a gente acaba adiando, a gente acaba não indo, né? E comprometendo os nossos resultados e adiando o nosso momento. Vamos então quebrar esse negócio de impacto e bora se encher de recursos onde a gente via e desafios, vamos transformar isso em recursos hoje. O que sustenta, como eu falei para vocês, todas essas inseguranças e todas essas imagens que a gente tem e todos esses contextos imaginários que a gente faz no mundo corporativo, dos desafios e que impede muitas vezes você de se sentir seguro, pronto para ir lá fazer a diferença, na minha questão aqui, na minha análise, nas minhas hipóteses, são as crenças que a gente tem, as crenças que a gente cria. E eu até listei aqui algumas crenças que são as seguintes. Por exemplo, eu ouço alguns colegas profissionais que poderiam ser treinadores incríveis, ou às vezes até alguns colegas que já são treinadores, mas não estão dentro do universo corporativo, falando assim, não, para dar treinamento no universo corporativo eu preciso saber tudo de um assunto. Eu preciso ser o expert, eu preciso ser o CDF, eu preciso estar atualizado até o último grau. Peraí, calma, respire, isso é uma crença. Porque sim, é importante que a gente esteja atualizado, sim, é importante que a gente saiba o máximo que a gente puder sobre o conteúdo que a gente pretende compartilhar. Mas a gente não precisa ter a obrigação de realmente responder a todas as exigências. A gente pode sim solicitar, por exemplo, um plano aí, um tempo, algum recurso para inclusive buscar essas informações quando elas são específicas. A gente não precisa ter de bate-pronto todas as informações. Você conhece alguém? Vamos falar a verdade aqui, vamos questionar essa crença. Você conhece alguém que de fato sabe tudo sobre algum assunto neste universo, seja lá qual for o assunto, por mais expert que essa pessoa seja? E aí, mais uma coisa interessante para falar sobre esse negócio de saber tudo. Será que saber tudo, teoricamente, faz a diferença para a vida daquelas pessoas que você vai impactar, que você vai dar treinamento, que você vai ajudar? Talvez
e eu posso dizer isso com muita verdade, a sua experiência tácita no assunto, a sua vivência, aquilo que você já aprendeu porque você já passou por aquilo, você contribui mais do que com uma questão teórica, científica, né, acadêmica, super profunda. Tudo vai depender, obviamente, dos públicos, mas dentro do universo corporativo tem muita gente que fica muito grata quando a gente pode compartilhar uma experiência que a gente já teve, que superou algum desafio que essas pessoas estão passando e não tem ideia de como fazer. Então essa primeira crença aí, que eu acho que vale a pena a gente questionar. Depois outra crença interessante eu preciso ter eu preciso ter tido uma experiência de C-level, eu preciso ter tido um cargo muito importante, eu preciso já ter participado do mundo corporativo na prática, ter sido um diretor, um executivo. Gente, peraí, se fosse assim eu não teria aqui, né? Eu não estaria vivendo de treinamento. Por quê? Eu, Alessandra, aqui que está falando com vocês, nunca teve um cargo assim em nenhuma empresa. Se vocês pensarem, por exemplo, gente, eu brinco quando a gente começou esse programa aqui, né, sobre viver de treinamento, e o nosso colega que ajuda a gente a estruturar tudo isso quis saber da minha história. Eu comecei, por exemplo, a minha vida profissional trabalhando na feira com os meus pais, e aí eu fui evoluindo com um monte de experiências na vida, fui fazer faculdade, minha primeira faculdade foi de educação física. Depois eu era lá de Santos, mudei para São Paulo. Aqui em São Paulo eu fui ter uma vida muito diferente da que eu tinha antes, porque eu tinha 2 filhos pequenos, estava casada, a prioridade era a família. Aí eu fui estudar outras coisas, comecei a estudar várias questões relacionadas ao comportamento, para que eu pudesse ter uma vida melhor. E aí, neste decorrer da vida, eu fui adquirindo um monte de experiências e conteúdos também, porque eu sou suspeita para falar sobre estudar, né? Agora mesmo, antes de começar aqui a live, a gente estava brincando, eu estou matriculada em umas 4 formações simultâneas e as pessoas falam que para que dormir? Eu adoro, eu relaxo, gente, eu relaxo assistindo um curso para poder dormir depois. Então, essa questão da experiência, de você ter um cargo, de você ter sido diretor, de você ter sido CEO, pode fazer diferença para você? Se você já tem isso no seu currículo? Sim, pode fazer diferença, pode ser muito legal. Você pode usar nos seus pontos fortes, você pode usar isso como um diferencial. Mas não significa que você que não tem este cargo, que você não é diretor, você nunca foi diretor, você nunca foi CEO, CFO, CTO, CIO, nem um C com nenhum O, você também pode ser um treinador incrível e viver de treinamento assim como eu. E eu posso dizer para vocês, eu acredito que eu contribuo muito mais com a vida das pessoas com quem eu trabalho, que são pessoas que estão ali, principalmente em cargos de liderança, justamente por eu ter uma visão muito ampla da vida como um todo e enxergar muito bem as dinâmicas que acontecem naquele universo, por estar de fora e nunca ter sido contaminada de fato pelaquela rotina. Eu considero isso um ganho, eu utilizo isso como ponto forte para mim, mas daí depende do que você traz na sua história, transformar isso como um ponto forte. A gente vai falar aqui hoje como as nossas questões negativas ou aparentemente negativas podem se tornar positivas para que a gente dê treinamento. Então, gente, essa crença aí de eu precisava ter um cargo super bacana, né, super elevado para poder dar treinamento, não é verdade. Você não precisa. O que você precisa é ter conhecimento, experiência e coisas significativas para compartilhar com as pessoas de acordo com o tema que você quer falar. Depois a gente vem aí para a crença do eu preciso ser extrovertido, Alessandra. Não dá para dar treinamento, eu sou tímido, eu sou introvertido. Isso também não é uma verdade, isso é uma crença. Vamos questionar essa crença? Você já percebeu quantas pessoas super interessantes estão no mundo do treinamento, fazendo sucesso, vivendo de treinamento, e que ali na hora do compartilhamento ela faz todas as interações necessárias, ela até esquece dessa timidez, ela até esquece desse introvertido, porque ela está ali no propósito dela, na missão dela, ajudando as pessoas e tira o holofote dela mesma. Então, mais uma coisa que não vale a pena você ficar carregando para você e adiando, se
é uma vontade sua, se é uma identificação sua querer dar treinamento. No mundo corporativo, você vai ser super bem-vindo como um introvertido que pode ajudar várias pessoas ainda com este perfil que é muito peculiar e muito interessante, porque os introvertidos, eles processam todas essas informações e tudo que acontece no seu entorno de uma maneira muito densa, muito profunda, e na hora que eles se colocam, eles fazem contribuições incríveis. Então, se você tem esse perfil, aproveita. Eu tenho o perfil mais extrovertido e também aproveito ele a meu favor. Por isso que, gente, não existe um perfil especificamente bom ou perfeito ou ideal para ser treinador. Você pode ser treinador sendo exatamente como você é, utilizando seu perfil do jeitinho que ele é e potencializando o que você tem de bom para as pessoas. Ok? Vamos lá, ó. Mais uma crença que sustenta essas questões aí. Ah, Alessandra, eu preciso ter uma experiência no exterior. Eu preciso já ter gerenciado algum projeto fora do país, eu preciso ser bilíngue, eu preciso ter experiências extraordinárias em outros países. Calma, isso não é uma realidade. Por que que isso seria uma condição para você não dar treinamento se você não tiver? Se você tiver essa experiência, ótimo, ela também vai poder potencializar a sua possibilidade de estar em um treinamento incrível dentro do mundo corporativo. Mas se você não tem, este não é um impeditivo, vamos esquecer isso daí. Outra coisa aqui, quando a gente está falando de experiência profunda numa área, né? Às vezes tem gente que fala assim, não, precisava ter, eu vou lá, eu quero dar treinamento para a área de tecnologia, aí eu vou falar muito com propriedade para vocês sobre isso. Quero dar treinamento, né? Ou então fui chamada, tive uma oportunidade, ou conheço várias pessoas no mundo de tecnologia, seria um lugar por onde eu poderia começar, mas eu não manjo nada, Alessandra, de tecnologia. Nossa, eu nunca vi esse negócio, mal ligo aqui o notebook, né? Exageradamente, porque hoje em dia, gente, minimamente todo mundo faz alguma coisa bem aí no computador, né? Não é um impeditivo, gente. Eu não sou a expert em tecnologia e acho que as empresas com quem eu mais trabalho e as equipes com quem eu mais gero impacto vêm do universo de TI. Justamente porque, como eu trabalho muito temas comportamentais e muitas questões relacionadas a soft skills e tudo mais, pensa só, TI é super estimulado no hard skill. Se chega uma pessoa lá tão hard skill quanto eles para dar um treinamento, pode ser super colaborativo? Pode. Se essa pessoa conseguir, se você tem esse perfil e você conseguir significar estas experiências a favor de ajudá-los a perceber como isso pode ser utilizado de uma maneira positiva. Mas se não, seria muito mais produtivo, e eu posso falar de mim, uma pessoa que transborda esse soft skill, contagiar e ajudar as pessoas do super hard skill a aflorarem esse soft skill aí e desenvolver e potencializarem. Então, gente, essas crenças que a gente carrega com a gente para não dar treinamento no mundo corporativo, ficar lá se sentindo inseguro, né? Se sentindo procrastinando, adiando a saída, mesmo tendo oportunidades, eu pediria para vocês questionar essas crenças aí. E além de outras, né? Eu vou pegar minha listinha aqui de crenças que eu acho que vale a pena a gente falar. Tudo bem que numa live não dá pra gente aprofundar em todas, mas eu quero citar algumas crenças e que você que está aqui assistindo, dá um check aí de 0 a 10, se essa crença te abala ou não, se essa crença te afeta ou não. E pode ser que esta questão esteja justamente impactando você a entrar no mundo corporativo e compartilhar tudo de bom que você tem para compartilhar com as pessoas lá. Uma crença é, eu não mereço. Eu não mereço esse negócio de mundo corporativo, é muito bacana esse universo aí, eu sou muito simples, eu sou muito, né, imagina gente, não caigo dentro desse lugar, não é pra mim não isso daí. Oi? Como assim? Né? Vamos se questionar por que não, se pergunta por que não, se isso vem à sua mente. Eu sei que uma das coisas que a gente mais carrega na vida é esse senso de não merecimento. Porque a gente sempre acha que precisa de mais um conhecimento, de mais um treinamento, de mais uma preparação, de mais um isso, mais um aquilo, que nunca tá bom o suficiente, nunca tá pronto o suficiente. Isso é não merecimento, gente.
Você tem coisas legais, você pode sim, merece sim estar nesse lugar. Merece sim estar dando treinamento lá no mundo corporativo e arrasando, e ajudando e dando show e influenciando positivamente a vida de um monte de pessoas. Outra coisa interessante aqui, olha, eu não sou bom nisso. Esse negócio de treinamento aí não é pra mim, eu não sou bom nisso não. Eu não sou bom em compartilhar conhecimento. Ok, se você acredita nisso, se pergunta, mas será que eu não posso ser bom? Será que eu não posso me tornar? Será que se eu treinar, se eu aprender, se alguém me mostrar o caminho, eu não sou capaz de ir adiante e realizar? Eu acho que vale a pena você questionar. Outra coisa é, uma coisa muito interessante, aquele pensamentozinho que vem na sua cabeça assim, eu não posso errar, de jeito nenhum posso errar, porque se eu errar as pessoas vão perceber que eu não sou bom e aí vão descobrir que não é a melhor parte de mim. E aí eu não vou lá para o mundo corporativo compartilhar meu conhecimento porque eu não me permito errar. Vocês já viram o mindset das startups? Vocês já viram o mindset das equipes de alta performance? Como a gente lida com esta questão do erro hoje? A gente tem cada vez mais estimulado as pessoas a errar rápido. Quanto mais rápido uma pessoa erra, mais rápido ela aprende e menos tempo ela perde. Então, se tiver que errar, vai errar e tudo bem. Você não é irresponsável de sair andando e deixar tudo para trás. Você vai errar e você vai se responsabilizar em resolver, em ver um desdobramento produtivo para isso. Ninguém é infalível. Eu acho que eu não conheço ninguém assim que nunca tenha errado em nada na vida. Se você conhece, escreve aí pra gente quem é essa pessoa, que a gente vai querer inclusive entrevistá-la aqui semana que vem, que a gente vai ter um encontro super legal. Eu vou contar pra vocês aqui no final. Outras coisas que eu anotei aqui, ó. Eu não preciso mudar de vida não, assim tá bom. Assim já tá bom, Alessandra. Eu acho bem legal o que você faz, acho mó legal as suas lives. Acho mó legal quando você fala de treinamento, dessa realidade, de conhecer um monte de gente, de impactar um monte de vidas, né, de poder ganhar mais dinheiro, mas isso daí não é pra mim não, já tá bom minha vida desse jeito mesmo. Ok, tudo bem, eu respeito, pode ficar do jeito que for mais confortável para você. Mas se questiona, será que isso não é zona de conforto? Será que isso não é um não merecimento junto aí? Será que isso não tem outras coisas? Será que isso não tem para eu fazer isso vai dar muito trabalho, aí dá até uma preguicinha assim de começar? Não se questiona, porque eu acho que se você lidar com isso, você pode aproveitar uma oportunidade super bacana de fazer o que você ainda talvez nem tem ideia, ou então já teve uma experiência, ou já teve um vislumbre dessa ideia e sabe que poderia ir mais, mas que talvez por esta crença de, não, tá bom assim, você fica aí parado. Fica pensando, vai anotando para você checar. Outra coisa que eu coloquei aqui não tem a mesma sorte que os outros. Os outros têm mais sorte, os outros são melhores, o foco está sempre nos outros. E aí eu não olho para mim, não olho para as minhas competências, não olho para os meus pontos fortes, eu aproveito tudo de mim para entrar lá no mundo corporativo. E aí a vida passa e eu não influenciei o máximo de pessoas que eu poderia, porque realmente eu acredito que todo mundo tem algo para ensinar para alguém. É uma crença minha. Eu acredito que todo mundo, todas as pessoas nesta terra, seja lá quem for, seja lá o cargo que tiver, a função que tiver, ou a experiência que tiver, elas têm algo para ensinar para as pessoas. Assim como eu também tenho a crença de que todo mundo tem sempre algo para aprender, que a gente nunca está realmente pronto. A gente está pronto para o que a gente precisa no momento que a gente está com os recursos que tem. Mas para a vida a gente sempre pode mais, a gente sempre sente que pode um pouco mais, que pode ir além. Então, que tal você checar isso daí? Será que é só os outros que têm sorte mesmo? Será que você não tem? Ou será que você nunca se permitiu? Outra coisa que eu anotei aqui eu nunca vou chegar nesse nível aí. Né? Olha alguém que já está vivendo de treinamento, olha alguém que já está lá, né, nas interações, fazendo lives, fazendo entrevistas, dando entrevistas, passando horas ali, compartilhando conteúdo, e você fica pensando, nunca vou chegar nesse nível. Será? Eu sempre me questiono, porque eu acredito que todo mundo pode chegar no nível que quiser.
Basta você se planejar para isso, basta você se organizar para isso e você chega com certeza absoluta. Gente, eu cheguei, eu brinco com as pessoas que trabalham comigo assim, eu nem imaginava, se vocês conhecerem, por exemplo, mais a minha história, se vocês souberem mais da minha família, eu nem sequer podia imaginar que um dia eu ia, por exemplo, dar treinamento em tantas empresas tão incríveis, tão grandes, estar com diretores, com presidentes, com pessoas tão maravilhosas, assim, aprendendo tanta coisa, porque eu vou lá para ensinar, acabo aprendendo pra caramba. E por que eu consegui? Porque eu questionei, será que eu não posso? Né? Será que eu nunca vou chegar nesse nível? Eu posso chegar no nível que eu quiser, basta eu decidir que eu quero, olhar para onde eu quero e ver o que eu preciso fazer para ir para essa direção. E aí sim, né? Ver o que tem que ser feito e fazer, porque não adianta também a gente planejar e não executar, ok? Então, você pode sim, você pode ir para esse nível e você pode estar no mundo corporativo dando treinamentos e tendo experiências maravilhosas. Eu brinco que agora a gente está no mundo online, né, gente? Então, a gente sai de um estado para o outro num clique. Antes a gente tinha que pegar avião, a gente tinha que fazer toda aquela logística, mas que tinha um lado maravilhoso, que eu brinco que eu tenho síndrome de abstinência, de saudade, que eu torço para voltar logo, que são os presenciais, onde a gente encontra as pessoas, onde a gente é super querido, super bem recebido, o mundo corporativo nos abraça quando a gente chega, prepara coisas super legais, então a gente tem vários mimos nesse universo, que eu acho uma fofura, eu tô morrendo de saudade, quando eu encontro o pessoal no online, eu falo assim, que saudade daquele coffee break, ou então aqueles almoços maravilhosos que eles fazem especialmente porque você tá lá. Então, por favor, né, bora lá. Chega nesse nível sim. Algumas coisas a mais aqui, ó. Não tenho tempo para isso. Opa, não tenho tempo para isso, quer dizer, isso não é prioridade para mim agora. Tem que ressignificar essa frase, porque o tempo a gente tem todo mundo igualzinho, só que a forma como você usa pode ser que esteja priorizando outras coisas, e tudo bem, não tem problema nenhum não. Agora, se você quer ser treinador, se você tem essa vontadinha, se você gostaria de estar lá no universo corporativo, mas ainda não entrou porque acha que não tem tempo para se preparar para isso, é uma questão de reajustar as prioridades. Não quero desagradar uma pessoa, não quero desagradar tal pessoa, é uma crença braba também, viu? Que tá bem enraigada em um monte de gente aí que é assim, mas se eu virar treinadora do mundo corporativo ou treinadora do mundo corporativo, não sei, acho que meu marido não vai gostar, ou minha esposa não vai gostar, ou a minha família vai achar meio esquisito, né? Ou o pessoal que trabalha comigo aqui vai me julgar, vai me criticar. E aí, como é que fica a sua vontade dentro de tudo isso? O que realmente faz a diferença? O que eu acredito é que quando a gente tem essa crença e quando a gente pensa se eu fizer essa escolha, tal pessoa não vai gostar, eu me questiono. Será que essa pessoa gosta tanto de mim assim que ela seja capaz de lidar com isso e entender a minha importância, entender para mim o quanto aquilo é significativo e me apoiar? Será que ela não é capaz de se transformar? Eu acredito que sim. Então isso é muita coisa que a gente vai pôr na nossa cabeça. E depois tem uma que é só para fechar aqui a lista de crenças, uma muito terrível, que se você tem essa daí, você pode parar agora, que é: Ana Alessandra, sabe, eu até acho legal, acho que eu posso, acho que eu tenho como agregar, mas é tarde pra mim já, não, já passei da idade, então já passei do tempo. Oi, não, bora com esse negócio aí, pode parar. Esse negócio de passou do tempo, não, jamais. Enquanto a gente está vivo aqui, a gente está para realizar projetos, fazer coisas novas, se desafiar. Que isso, esse negócio joga a gente num lugar muito desanimador, né? Então, eu acredito que nunca é tarde, ok? Fizemos aí um checklist do que é que gera insegurança. Então, como a gente precisa, o que a gente faz? Como a gente faz para vencer a insegurança, para poder dar treinamento no mundo corporativo? Entendendo que toda insegurança, ela tem como sustentação algum tipo de crença, a gente precisa ressignificar essa crença. E uma forma prática, tá? Sem ser terapêutica aqui, obviamente eu recomendaria todo mundo ir para terapia levando essa listinha aqui, ou aquelas que te chamam a atenção, mas sem ser terapêutica, vamos para a prática.
Como é que resolve essa questão? Eu vou te dizer, duas coisas muito simples resolvem essa questão. A primeira coisa é você se planejar. Se você se sente inseguro para entrar no mundo corporativo, por algum motivo, qualquer um desses que seja, que pode ser que a crença estava escondida até essa nossa conversa aqui, você não tinha se dado conta dessa crença, mas que agora você olhou e, eu chamava de outra coisa, né? Eu chamava de procrastinação, de adiar, disso, daquilo, mas na verdade descobri que eu tenho uma crença. Se você identificou isso, duas coisinhas que você pode fazer. Uma é, se planeja, pega esta questão e cria um planejamento, cria uma ação estratégica para você se sentir seguro ao lidar com esta questão. Pegar um exemplo aqui, né? De repente, não posso errar. Se você tem essa questão de ter medo de errar para entrar no mundo corporativo e se deu conta agora, organiza a sua vida para que você possa fazer todo o passo a passo para entrar no mundo corporativo e dar um treinamento de forma que nestes passos você garanta que você vai evitar o erro. Você pode fazer um mapeamento de risco, você pode fazer um mapeamento de possíveis erros e aí você criar ações para caso aconteça, você já tem essa estratégia. Ou se acontecer o outro, você tem essa estratégia. Então, planejamento é uma solução. Segunda questão para você também, né, ajudar aí a acabar com essa insegurança, vencer essa insegurança de dar treinamento no mundo corporativo faça um bom diagnóstico. E para começar, se as pessoas, se a empresa, se o teu contratante não te pagar para fazer um diagnóstico à parte, eu te recomendo, faça por conta e risco, faça por você mesmo. Faça para que você mitigue esta insegurança, para que você se sinta mais tranquilo, para que você se sinta seguro e possa entrar no mundo corporativo. Ok? Planejamento e diagnóstico resolvem essas questões, gente, de verdade. Como a gente tem um tempinho aqui, eu quero dar um plus, né, fazer um upgrade neste tema, trazendo para vocês uma outra possibilidade de ampliação de percepção que também pode estar relacionada à sua insegurança aí de dar treinamento no mundo corporativo, que é relacionado ao que eu falei ali no começo sobre perfil, sobre o seu tipo comportamental, né? E eu não vou ficar aqui usando palavras muito técnicas, de assessments conhecidos, não. Eu vou pegar aí palavras populares e vou fazer perfis populares, inclusive eu tenho gravado uns vídeos que já devem estar no ar aí sobre esses perfis, que perfis comportamentais, perfis de comportamentos que a gente julga como problemático, como um defeito nosso, mas que para mim pode ser utilizado como um ponto forte, como um recurso para você dar treinamento no mundo corporativo. São 5 perfis aí, tá? Vou passar rapidamente para que, se vocês tiverem mais interesse, peçam pra gente aí nas lives, no nosso Instagram, a gente pode de repente fazer uma live para cada perfil, a gente pode aprofundar realmente em cada um deles. O primeiro perfil aí do treinador que normalmente se julga, ou às vezes julga os outros, ou ouve os outros julgarem aí alguns perfis de treinador, é o treinador invisível. Sabe aquele treinador que chega na empresa e quase ninguém nem percebe que ele chegou? Ele é tímido, ele é introvertido, ele é quieto, então ele quer passar desapercebido pelo processo. E é muito interessante, porque normalmente essas pessoas são pessoas muito profundas, muito inteligentes, com muita criatividade e por ter essa questão, né, de ser mais quieto, mais introvertido, não quer aparecer demais. E muitas pessoas criticam. Olha só, né? Um treinador invisível. Eu acredito que se você, por exemplo, se identifica com esse perfil de treinador invisível, você pode fazer um exercício de transformar essa invisibilidade num ponto forte, num recurso para você ser um treinador show. O que um treinador invisível tem de show e de recurso para poder fazer esse treinamento? Justamente o fato dele não querer aparecer tanto, ele pode colocar toda a luz de um holofote ali, das atenções e tudo mais, nos treinandos, nos participantes. Ele pode, para aparecer menos, fazer com que as pessoas tenham mais atividades para executar, que elas falem mais. Ele pode estimular muito essas pessoas com perguntas para que elas apareçam muito mais do que ele. Então, isso pode se transformar num recurso. Outra coisa importante que ele pode fazer também
é potencializar a participação dessas pessoas, porque vocês concordam? Quanto mais ele dá atividade, quanto mais ele gerar interação, quanto mais essas pessoas participarem, menos ele precisa aparecer. E que bom, porque o treinamento não é para as pessoas mesmo. Que tal você transformar essa sua questão aparentemente não ok, num super recurso potencializador para você ser um treinador show? Então, e aí dentro do corporativo você vai ser muito querido, muito bem visto, porque você vai fazer diferença na vida de um monte de gente. Segundo perfil aí que eu quero trazer para vocês é o treinador dramático. E aí eu me identifico um pouco com esse treinador aí, né? E dramático não porque faz drama, que faz choro, nada disso não. Dramático porque tem uma carga emocional, né? Que se envolve com a história, que se envolve com o tema, que se envolve com as pessoas. É todo intenso. E aí tem gente que critica, né? Tem gente que acha demais e tal. E dá, obviamente, para esse treinador calibrar isso. Mas e se ele usar, e se você usar, se eu faço isso, eu uso muito esse recurso, transformar esta possibilidade, essa potência emocional em recurso para que as pessoas levem consigo aquele aprendizado colado na memória deles. Porque vocês concordam comigo que se eu perguntar para vocês, qual o momento mais importante da vida de vocês, seja qual for o momento, bom ou ruim que vier na sua cabeça, provavelmente esse momento tem uma cola, tem uma carga emocional muito grande que fez com que ele ficasse colado na sua memória. Então, um treinador que tem esse perfil mais dramático, ele pode usar isso como um recurso para ajudar as pessoas a aprenderem ali aquele conteúdo, levarem consigo, ficarem com ele colado na memória. Isso não é legal? Eu sou suspeita, eu acho que isso é super útil. O terceiro é o nosso treinador controlador. A gente tem bastante também disso daí, a gente às vezes ouve as pessoas criticando. Por quê? A pessoa já tem um perfil controlador, só que ela não sabe transformar esse controlador num recurso, e aí o que fica aparecendo é só a necessidade dela de ficar controlando tudo. E se você tem um perfil controlador, vamos transformar esse perfil controlador aí num perfil controlador produtivo, num perfil onde o controlador está a serviço de todo mundo, aonde você transforma isso num recurso produtivo. Quer ver um exemplo para você? Por exemplo, você passar a organizar cada vez mais, metodicamente, aí, tudo que você precisa organizar para ter o controle das atividades, para ter o controle do tempo, para ter o controle da garantia de que as pessoas estão fazendo as coisas que você está propondo, como uma forma muito mais positiva do que ficar só controlando se está acontecendo ou não, só fazendo aquelas microgestão. Outra coisa também, você vai ter mais atenção, né, para o andamento e para a condução de toda a dinâmica, todo o design instrucional que você planejou lá com a sua necessidade de controlar, mas agora transformada para um controle produtivo, para um recurso e não para um problema. Você para de virar o controlador que fica lá em cima das pessoas e passa a ser um controlador que utiliza isso como um recurso para garantir o aproveitamento do treinamento para as pessoas. Aí vamos para o penúltimo aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é o treinador medroso. Eu já vi em alguns casos aí pessoas falando assim, aquele treinador lá parece meio medroso, assim, né? Meio assustado, meio esquisito às vezes. Por quê? Porque, óbvio, gente, tem gente, eu, você, todo mundo, quando vai ser exposto, né, provavelmente dá um medinho. A gente não gosta de ser julgado, a gente tem vários receios, a gente não gosta de ser criticado, né, humilhado, sei lá, qualquer coisa que possa acontecer. Então, mas tem gente que fica muito evidente esse medo. E aí isso também impede essa pessoa de se jogar no mundo corporativo. Se você é desse tipo do treinador medroso, vamos transformar esse medo aí num recurso? Quer ver uma coisa que a gente pode fazer aí? É organizar toda a sua preparação e todo o seu planejamento, diferente do controlador, que estava fazendo isso para garantir ali o que estava acontecendo. Você vai fazer toda a sua preparação, todo o seu planejamento para levantar informações, para coletar dados das pessoas, para você saber como aquela turma funciona, para você preparar todos os planos A, B, C, D possíveis, para caso algo aconteça, você não fique com receio de não saber o que fazer, e aí você vai ter lá uma carta na manga para tirar. Se você tem medo,
Vamos resolver, vamos transformar esse medo num recurso. Enche sua caixa de ferramenta de possibilidades e usa isso a seu favor, ok? E por último, gente, vamos falar aqui do treinador mais indeciso. Tem uns treinadores que às vezes a gente viu o pessoal falando, né? Esse treinador é meio indeciso. Se você tem esse perfil, se você se acha um pouco indeciso, você vai dar um treinamento, você não sabe se vai com conteúdo A, com B, com C, se você usa a dinâmica 1, 2 e 3 e fica sempre dividido, calma, vamos pegar e vamos transformar também isso daí num recurso, vamos transformar essa indecisão numa possibilidade de isso ser muito bem visto. Eu acredito que você seria super bem visto se você conseguisse mostrar para as pessoas, e aí você alimenta a sua necessidade de ter um monte de possibilidades ali, para, já que você é indeciso, mostrar isso como, olha aqui, gente, eu tenho um caminho por aqui que a gente pode percorrer para este tema, mas eu também tenho um outro caminho, olhando para essa turma, tenho uma terceira possibilidade. Você pode fazer uma pesquisa muito grande sobre esse conteúdo, você vai ser de todos esses perfis que a gente falou agora, o que vai fazer a melhor curadoria de conteúdo do universo, porque como você é indeciso, você sempre vai querer pesquisar mais uma referência, pegar mais um exemplo, ver mais um vídeo, e aí você com certeza pode utilizar isso para mostrar para o seu contratante o quanto você foi profundo na sua pesquisa para poder estar oferecendo aquilo que você ofereceu. E olha lá, o que era uma coisa esquisita, né, que estava relacionada à indecisão, agora virou uma curadoria de conhecimento super master blaster. Além disso, você pode também fazer o levantamento de inúmeras possibilidades, você ter aí uma gama de cenários vislumbrados na sua cabeça, afinal você não quer, né, obviamente ficar ali como indeciso, você já vai ter todas essas possibilidades olhadas e com esse tanto de pesquisa aí você já vai saber o que fazer com cada um. O que era ruim virou ótimo, virou um super recurso para você. Gente, acredito que para que a gente consiga entrar no mundo corporativo, para que a gente consiga ter sucesso no mundo corporativo, a coisa mais importante primeiro seja, eu quero estar neste universo, eu quero estar nesse lugar, eu quero contribuir com essas pessoas, eu me vejo ali, né? Eu me imagino ali, eu gostaria de estar ali. A partir deste momento onde você vê, ok, mas acho que não estou pronto, acho que isso, acho que aquilo, todos aqueles achos que a gente colocou aqui, percebe. Vamos usar, né? Planejamento diagnóstico, vai te garantir que você pode ir bem. E depois, checa seu perfil, vê como você pode transformar o que você julga que é um defeito em um recurso muito útil para você compartilhar o que você precisa no mundo corporativo. Essas questões podem ser realmente diferenciadas se você tratar de uma maneira diferente.